Pois é, uma ilha brasileira perdida no Atlântico Sul a 1.180 quilômetros da costa do Espírito Santo. Ela foi descoberta por portugueses em 1502, invadida por britânicos, bombardeada na Primeira Guerra, virou palco de um dos casos de OVNI mais fotografados do século VI e quase foi varrida do mapa por cabras. Essa história tem disputa diplomática, uma batalha naval que ninguém ensina na escola, um tesouro enterrado que nunca foi encontrado e um mistério científico que ainda não foi totalmente decifrado. O nome dela é Trindade. E o que aconteceu por lá parece roteiro de filme, mas é tudo real. A maioria das pessoas olha para o mapa do Brasil e pensa que conhece as fronteiras. Trindade é a ponta mais afastada do nosso território. O lugar onde o Brasil literalmente começa se você vier do leste. Só que, ao longo dos séculos, essa ilha quase foi parar em mãos alheias mais vezes do que você imagina. E não foi por acaso. Trindade fica numa posição estratégica absurda, no meio do caminho entre América do Sul e África, rota obrigatória de navios que cruzavam o Atlântico. Isso fez dela um prêmio cobiçado por impérios. Neste vídeo, vou te contar 3 capítulos da história de Trindade que o Brasil prefere esquecer. A invasão britânica que quase deu certo, a aparição de um OVNI que a Marinha tentou abafar, e como um bando de cabras transformou uma floresta em deserto. E vou te mostrar como cada um desses episódios ainda ecoa hoje. Vamos voltar para o começo. A Ilha da Trindade foi descoberta em 1502 pelo explorador português Estevão da Gama. Sim, filho do Vasco. Na época, Portugal não deu muita bola. Era uma rocha vulcânica no meio do nada, sem água doce abundante, sem ouro, sem nada que justificasse uma ocupação. Então Trindade ficou ali, esquecida, sendo visitada por vez ou outra por navios que precisavam reabastecer. A ilha pertence à coroa portuguesa e, com a independência do Brasil em 1822, passou automaticamente para a gente. Só que, na prática, ninguém ocupava o lugar. E foi aí que o bicho pegou. No final do século XIX, o Império Britânico era a maior potência naval do planeta. Os ingleses controlavam as rotas do Atlântico com mão de ferro e tinham interesse em qualquer ponto estratégico que pudesse servir de base para navios. Trindade isolada, desabitada e sem defesa, era um alvo irresistível. Em 1895, um navio britânico aportou na ilha e, sem cerimônia nenhuma, içou a bandeira do Reino Unido. O governo inglês alegou que Trindade era terra de ninguém, que Portugal nunca tinha efetivamente ocupado, que o Brasil não tinha presença ali, e que, portanto, a ilha estava livre para reivindicação. Foi uma jogada calculada. Testar até onde o Brasil, que era uma república jovem e frágil, iria para defender o próprio território. Segundo a Wikipédia, a soberania brasileira sobre a ilha foi reconhecida e desocupada em agosto de 1896. Mas só depois de um escândalo que tomou as ruas do Rio de Janeiro. Quando a notícia da ocupação britânica chegou ao Rio de Janeiro, a reação popular foi imediata e violenta. Segundo o artigo da Wikipédia sobre as fortificações na Ilha da Trindade, a população carioca reagiu depredando o Café Londres, uma casa comercial tradicional na Rua do Ouvidor, no centro histórico da cidade. O Café Londres era frequentado por ingleses e virou símbolo da humilhação. As pessoas quebraram vidraças, móveis, tudo. Foi um protesto espontâneo, raivoso, que mostrou que a elite carioca não ia aceitar calada a perda de território. O governo brasileiro, pressionado, entrou em campo. Acionou a diplomacia portuguesa como mediadora. Afinal, Portugal era o antigo colonizador e tinha tratados históricos com a Inglaterra. E deu certo. Os britânicos recuaram. A soberania brasileira foi reconhecida e a ilha foi desocupada em agosto de 1896. Mas o susto deixou marcas. O Brasil percebeu que, se quisesse manter Trindade, precisava ocupá-la de verdade. Foi aí que a Marinha Brasileira instalou um marco na Praia dos Andradas com a inscrição que virou lema: o direito vence a força. Bonito no papel. Mas como a história irá mostrar nas décadas seguintes, força também ajuda. E a Ilha da Trindade ainda passaria por provações bem piores. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial explodiu. O Atlântico Sul virou campo de batalha. Navios alemães e britânicos caçavam uns aos outros nas rotas comerciais. E Trindade, mais uma vez, se tornou peça importante no tabuleiro. Em setembro de 1914, uma batalha naval aconteceu na costa da ilha. O cruzador britânico HMS Carmania surpreendeu navios alemães que estavam ancorados em Trindade. O Carmania era um transatlântico convertido em navio de guerra e enfrentou o cruzador alemão Cap Trafalgar, que também era um navio civil armado. Os dois se estraçalharam a tiros. O Cap Trafalgar afundou. Mas o Carmania também ficou gravemente danificado. Foi um dos primeiros combates navais da guerra e aconteceu ali na sombra de uma ilha brasileira. 3 anos depois, em 1917,
O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados. A Marinha ocupou Trindade militarmente para impedir que alemães usassem a ilha como base para submarinos. Instalaram um posto de vigilância, canhões, tudo. Foi a primeira vez que o Brasil realmente colocou soldados na ilha de forma permanente. Mas o capítulo mais surreal veio na Segunda Guerra Mundial. Segundo fontes históricas, o governo brasileiro colheu um plano digno de Indiana Jones. Enterrar um tesouro falso na ilha para enganar nazistas. A ideia era fazer os alemães acreditarem que havia um depósito de riquezas brasileiras escondido em Trindade, desviando a atenção de alvos reais. Não se sabe ao certo se o plano foi executado, mas a simples existência dele mostra o quanto a ilha era vista como peça de xadrez geopolítico. Agora a gente chega no capítulo que o Brasil realmente tenta abafar. No dia 16 de janeiro de 1958, a Marinha Brasileira realizava operações de rotina na Ilha da Trindade. O navio Escola Almirante Saldanha estava na região com uma equipe de oficiais e cientistas. De repente, vários tripulantes avistaram um objeto metálico, brilhante, em forma de disco, pairando sobre a ilha. Ele se movia de forma irregular, parava no ar, mudava de direção bruscamente. Nada que qualquer aeronave conhecida na época fosse capaz de fazer. O mais impressionante é que o objeto foi fotografado. As imagens foram reveladas e se tornaram um dos casos de OVNI mais famosos do Brasil e do mundo. O caso da Ilha da Trindade, como ficou conhecido, entrou para os arquivos da Marinha e virou tema de debate internacional. Até hoje, as fotos são estudadas por ufólogos e céticos. O que a Marinha disse na época? Oficialmente, não identificado. Não confirmaram, não negaram. Mas os depoimentos são consistentes. Vários oficiais treinados, com olhar técnico, viram a mesma coisa. E as fotos, até hoje, não foram provadas como fraude. O Brasil tentou empurrar o caso para baixo do tapete, e Trindade virou manchete de jornal no mundo inteiro. Uma ilha que ninguém visitava virou o centro de um mistério que continua sem resposta. Se invasão britânica, batalha naval e OVNI já não fossem suficientes, Trindade guardava um quarto segredo. E esse é o mais bizarro de todos. Durante séculos, a ilha foi coberta por uma floresta densa. Vegetação nativa, árvores, solo fértil. Mas aí chegaram os navegadores portugueses e com eles cabras. As cabras foram soltas em Trindade como fonte de comida para navegantes que passassem por ali. Parecia inofensivo. Só que num ecossistema insular frágil, sem predadores naturais, as cabras se multiplicaram descontroladamente. Elas comiam tudo: brotos, raízes, sementes. O solo, sem vegetação para segurar, começou a erodir. A ilha foi se transformando num deserto. Segundo o jornal O Globo, há séculos Trindade começou a ser devastada por um bando de cabras esfomeadas, transformando-se quase num deserto banhado pelo Atlântico Sul. A recuperação começou só no século VI, com um programa agressivo de erradicação das cabras e replantio da vegetação nativa. Hoje, cientistas trabalham para restaurar o que o animal destruiu. Trindade está voltando a ser verde. Mas o processo leva décadas. A ilha que sobreviveu a impérios, guerras e OVNIs quase foi destruída por um rebanho de cabras. O que a história de Trindade nos mostra é que o Brasil tem uma relação complicada com o próprio território. A gente ocupa mal, conhece pouco e quase perde pedaços inteiros por pura negligência. Trindade foi invadida porque estava vazia. Foi bombardeada porque não tinha defesa. Virou palco de mistério porque ninguém olhava para ela. E quase virou deserto porque a gente não pensa nas consequências ecológicas das próprias ações. A ilha hoje é ocupada pela Marinha, que mantém um posto oceanográfico desde 1957. Cientistas vão até lá estudar biodiversidade, geologia, mudanças climáticas. Trindade virou um laboratório natural. Mas o custo de chegar lá ainda é alto, e o brasileiro médio nunca vai pisar naquele chão. Pois é. A ilha que deveria ser um símbolo de soberania e orgulho nacional é quase um desconhecido para quem vive no país. E isso diz muito sobre a gente. Trindade já foi invadida por ingleses, bombardeada na Primeira Guerra, fotografou um OVNI e quase virou deserto por cabras. E o Brasil nunca contou essa história direito. Se você chegou até aqui, é porque sente esse mesmo incômodo. Essa curiosidade por aquilo que a história oficial prefere esconder. Então pergunta nos comentários: qual desses episódios você já conhecia? E qual te pegou de surpresa? A gente está montando esse canal com a sua participação. Cada comentário vira pauta para um próximo vídeo. No próximo Profundo, vou trazer uma história que aconteceu a poucos quilômetros da costa brasileira e envolve uma fortuna perdida, um naufrágio e um segredo que duas nações tentam esconder até hoje. Até lá!